Há uma alegria intensa na vida daqueles que sofrem por amor a Cristo. Aqueles que realmente fazem e regozijam e são felizes por até padecerem por amor do nome de Jesus, de enfrentarem batalhas, de enfrentarem dificuldades, de passarem muitas vezes pelas piores situações possíveis para que o nome do Senhor, para que a palavra de Deus seja divulgada. Mas, pastor, existe quem fique feliz em sofrer? Eu acho que ninguém fica feliz em sofrer. Só que o Paulo disse um dia aos irmãos filipenses, no capítulo 1, no versículo 29. Eu vou pôr na tela para você, eu estou estudando o livro de Atos, mas o Paulo disse uma coisa importante. Filipenses 1, 29. Põe na tela cheia, por favor. Isso, não deu? Então deixa que eu ler aqui. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente a crer nele, mas também padecer por ele. Então, foi concedido a nós uma graça, uma alegria tamanha no nosso coração, de não somente poder conhecê-lo, amá-lo, viver para ele, mas, se necessário, padecer pelo grande amor de Cristo. E a Igreja de Cristo, já estamos estudando há alguns dias, espero conseguir chegar até o final do capítulo, de todos os livros de Atos, todos os capítulos, melhor dizendo, de Atos. Hoje nós vamos continuar, aprendemos como a igreja começou, como que foi o dia de Pentecostes, como que eles foram cheios do Espírito Santo, o primeiro milagre através de um discípulo, de um apóstolo. Aprendemos também que o milagre, ao invés de trazer alegria para a religião ficou chateada em saber que alguém foi curado pelo poder do nome de Jesus. Olhando nesse sentido, sabendo que aqueles que dizem ser de Deus não têm poder de Deus e ainda critica aqueles que oram e veem o poder de Deus operar. Então, com tudo isso, aí a igreja houve um grande temor, as pessoas então não tiveram como parar, porque o milagre foi notório. Aí então chegamos agora a falando também de Ananias e Safira, que por terem mentido ao Espírito Santo, por terem enganado o Espírito Santo, dizendo que tinham vendido uma herdade, entregado tudo para sua própria perca, foi a mentira deles, a ponto que a união do marido e a mulher para combinarem a mentira trouxe a morte para os dois. E houve um grande temor para aqueles que estavam dentro da igreja. Então entenda que para permanecer com Jesus tem que se levar a sério, senão uma morte espiritual é eminente e física, moral também pode chegar àqueles que estão dos desvarios da fé, os desvarios da vida de Deus. E hoje nós vamos em Atos 5, a partir do versículo 17. Atos 5, eu vou começar no versículo 17 em diante. Eu acredito que eu vou do 17 até o 42. Pode pôr essa referência, porque eu creio que eu vou conseguir chegar lá. Do 17, tracinho 42. Aí quem chegar aqui e entrar no momento especial vai saber que nós estamos nesses trechos, tá bom? Dizendo assim então o versículo 17. Levantando-se o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, e todos os que estavam com ele, e estes eram eles da seita dos saduceus, agora outra classe religiosa, eles se encheram de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Bom, já que o texto já é autoexplicativo, né? Sabendo que a igreja está sendo atacada, sabendo que o povo de Deus está sendo atacado, eles então, movidos de inveja, eles prendem todos os apóstolos, todos aqueles que estão falando em nome de Jesus nas praças, que estão nas ruas, nas portas das casas evangelizando, que estão nas orações no templo, clamando para que Deus abra o acesso. Se você fez uma leitura comigo nos dias anteriores ao dia de hoje, se você quiser, essa mensagem ela é recortada, mas também os dias anteriores que essa mensagem está entrando, também você teve acesso a esses estudos. Você verá muito claro
que o apóstolo Pedro, ele chega a orar a Deus dizendo: Senhor, dê a nós o livre acesso para que possamos pregar, para que possamos acessar as casas, as pessoas, ensinando elas em seu nome. E essa oração é ouvida, porque os apóstolos estão pregando, movendo-se e milagres acontecendo, a ponto de que você percebe que eles tinham inveja. A religião tem inveja. Os religiosos, eles ficam mordidos de raiva, de saber que aquilo que eles fazem, aquela coisa morna, fria, sem validade de Deus, sem Deus ali chegar e carimbar ali o nome dele, esses não têm o poder e criticam aqueles que fazem a obra em nome de Jesus. São presos agora os apóstolos, porque a religião dos saduceus que dominava, então tenta prendê-los e prende. E olha o que acontece a partir do 19. Agora eu vou ler um pouquinho mais estendida a leitura. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes, os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores do cárcere, para que lá então os trouxessem. Mas, tendo ido lá, os servidores não os acharam na prisão e, voltando-lhe, anunciaram. Versículo de número 23, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles, o do que viria a ser aquilo. E chegando, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Glória a Deus! A oração do Pedro foi ouvida, porque o Pedro e os demais discípulos, os apóstolos, eles oram a Deus dizendo: Senhor, dê-nos o livre acesso, dê-nos, deixa eu achar aqui o versículo, que o Pedro faz uma oração, é o capítulo 4, se não me engano, lá no versículo, deixa eu ver aqui, 4:29. Isso, olha só, o 4:29. O Pedro fez uma oração quando estava sendo indagado no Sinédrio por causa da cura daquele homem coxo que agora está andando. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos, falando dele e dos seus apóstolos, que falem com toda ousadia a palavra, e enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, quer dizer, eles já tinham passado por barreiras, eles já tinham passado, vamos dizer assim, pelas represárias, eles já tinham sido, vamos dizer assim, apedrejados, e agora eles estão passando, continuando a obra de Deus, e ali há mais uma vez aquele impedimento. Eles são impedidos mais uma vez de pregar, porque se você tem acompanhado bem a leitura, você verá que já havia alguns dias que eles tinham ouvido os fariseus dizerem, os escribas e toda aquela religiosidade, todos os saduceus, dizendo: olha, parem de pregar no nome deste homem, não fale mais de Jesus. E eles dizem: olha, melhor é ouvir a Deus do que ouvir aos homens. Mesmo sabendo eles, olha a ousadia que alguém cheio do Espírito Santo tem. Porque eles sabiam que poderiam ser mortos, eles sabiam que poderiam ser apedrejados em praça pública, eles sabiam que poderiam ser crucificados como Jesus. Só que agora veja aqui o grande trabalho de Jesus. Uma grande massa de pessoas estão crendo em Cristo.
E agora está ficando mais difícil para a religião conseguir impedir aqueles que creem de verdade em Jesus. Mesmo assim, você vê que esse poder da religião que dominava em todas as áreas, porque eles tinham poder ao judiciário, eles tinham poder aos advogados, eles tinham poder daqueles que mandatários da cidade, porque eles mandaram prender. A igreja que eles tinham, ó, entre aspas, os saduceus manda prender esses tal de crente aí, esses cristãos. Prenda eles porque eles estão fazendo algazarra nas ruas. Qual era a algazarra deles? Eles pregavam em nome de Jesus. Essa era a bagunça que eles faziam. E quando estão presos, a Bíblia declara que um anjo de Deus vai até eles, porque Deus nunca vai te desamparar enquanto você está fazendo aquilo que agrada a Deus. Sabe por quê? Porque quando você está fazendo e cumprindo uma palavra do Senhor, Ele te sustenta, Ele te mantém, Ele te fortalece, Ele não te deixa cair, porque agora todos presos, imagino eu, e agora o Pedro, o Tiago perguntando, o João falando, o que nós vamos fazer agora presos aqui dentro? Será que chegou o nosso fim? Não, nós oramos a Deus, Deus vai nos resgatar. E o que me chama a atenção é que os presos, os apóstolos, eles passam de forma misteriosa. Ninguém descobre, a porta se abre, eles não viraram espírito para atravessar a parede como nos filmes. A porta se abriu. Os carcereiros, eles ficaram cegos, eles não viram quando passaram os apóstolos. O anjo abriu a porta, o anjo abriu espaço, o anjo impediu que eles vissem a passagem deles por ali. E quando eles saem, o anjo fala, digam para as pessoas, vá para o templo e anuncie as palavras dessa vida. Aí eu então consigo entender. Enquanto você prega as palavras desta vida, enquanto você anuncia as palavras desta vida, sabe o que acontece? Deus mantém você. Deus sustenta você. Deus envia a você de maneira que, ainda que tenha tantas batalhas, você vai conseguir chegar lá. Sabe por quê? Saindo os apóstolos dessa prisão, eles vão em direção, eles vão até o templo. E sabe o que acontece no templo? Eles começam a falar mais uma vez do nome de Jesus. Agora, quando chega o dia que aquela reunião é feita, eles mandam chamar novamente os discípulos, os apóstolos que estão presos, e eles então se encarregam de chegar no cárcere, e no cárcere não acham nada, porque eles falam, olha gente, eu não sei como pode, nós fomos no cárcere, não achamos ninguém lá dentro, nenhum dos guardas que estavam na porta viram nada, lá dentro estavam trancados as 7 chaves, não tem sinais de terem cavado uma cova, de terem feito alguma coisa para fugirem. Estava tudo do jeito que deixamos. Agora, uma coisa misteriosa é, como que eles saíram? É assim que a religião vê. A religião, as pessoas religiosas, as pessoas que não estão dando crédito às coisas de Cristo, elas nunca vão entender o que Deus faz. Milagre, você não tem que explicar milagre para ninguém, o milagre você vive, porque milagrosamente eles são livrados. Quantas pessoas eu já presenciei testemunhando, pastor, um carro bateu, o carro que eu estava bateu, ou algum carro, ou com quem que eu estava dentro, bateu, ficou, pastor, parecendo uma lata de sardinha, ó, amassou inteirinho, pastor, não tem um risco no meu corpo. Pastor, olha quantas coisas têm acontecido nessa batalha e graças a Deus comigo, Deus não tem deixado acontecer nada. Ah, pastor, isso aí é sorte. Eu chamo de milagre. Você quer milagre? Eu creio em milagre. Você crê em milagre? Eu creio em milagre. Eu acredito. Eu me lembro que lá no começo da minha vida, lá no início da minha juventude, eu me lembro de um homem que ele apontou uma arma para mim. Eu não era de Jesus, não era.
Mas assim como Jeremias, a Bíblia diz que Deus chamou Jeremias quando estava na barriga da mãe dele. E eu acredito que Deus me chamou para essa obra desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Eu relutei, eu não entendi, meus pais não souberam me ensinar para que eu andasse no caminho de Jesus, mas Jesus me encontrou. Lá no meio de uma favela, no meio de uma perdição, e lá, no dia que uma pessoa apontou uma arma para mim, ele atirou, atirou de frente comigo. E nenhuma daquelas balas saíram, porque Deus não deixou. Porque ali seria o fim de uma grande obra. Louvado seja o nome de Jesus, porque eu creio que milagres acontecem. E aqui está um milagre vivo diante de você. Um homem perdido, um homem errante, que conhece o poder que há no nome de Jesus, que deixa drogas, que deixa o adultério, que deixa a prostituição, que deixa as amizades ruins, que deixa os bares, as bebidas, que deixa as promiscuidades, as malícias, as maldades deste mundo, por amar o nome de Jesus, por saber que Ele deu a sua vida, Ele me deu a liberdade, Ele me tirou do charco do pecado, Ele limpou minha vida. Ele disse: se você me aceitar, se você tirar isso do seu coração e se arrepender, você vai ser meu filho e eu vou usar você. E eu, de maneira milagrosa, estou aqui hoje como Pedro, Tiago, João e todos os discípulos foram libertos. Eu acredito que naquele momento o anjo colocou a mão no cano da arma ali e não deixava as balas me acertarem. Ah, pastor, isso é loucura. Loucura? Loucura é para quem não crê em Jesus, porque a Bíblia diz, Jesus Cristo disse, para muitos o evangelho é loucura, mas para mim é o poder de Deus. Para mim é o poder de Deus. O poder de Deus está nas Sagradas Escrituras. E agora eles ficam perplexos, como você pode falar: o senhor passou por isso, pastor? Sério? O senhor que prega pra gente? Sim, porque eu creio que Jesus muda pessoas. Jesus transforma vidas. Jesus liberta pessoas. Jesus salva pessoas. E basta você crer. E o que acontece que eles ficam perplexos é: como que eles conseguem fazer uma coisa que nós não conseguimos? A religião só quer copiar. É o diabo, você sabe que o diabo ele não cria nada, o diabo só quer copiar. Ele só quer dar um jeitinho de ser igual, mas ele nunca será igual a Deus. Ele nunca será venerado, nunca será adorado, apesar de que muitos querem adorá-lo hoje. Mas nós temos visto o milagre acontecer. E por fim, não por fim, mas continuando o nosso estudo, quando então chega esse homem, aqui um deles chegando, anunciou dizendo: olha, nós passamos pelo templo e vocês não vão acreditar. E se fosse uma coisa tão amedrontante, eles não iriam ouvir o anjo. Eles não iriam falar assim: mas anjo, se nós formos para o templo, vão nos prender de novo. Não! Eles escutam a palavra. Quem é de Jesus, escuta a palavra. Eles saem, vão novamente para o templo, onde sabia que outras pessoas iam falar: achamos aqueles apóstolos fanfarrões mentirosos que falam de Jesus. E eles estão lá, anunciando as palavras dessa vida. Eles estão falando de Jesus. As palavras dessa vida é as palavras de salvação. As palavras que nos levarão aos céus é as palavras dessa vida. As palavras do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. Fale de Jesus, testemunhe o que Jesus fez em você e através de você. Porque eles agora perplexos, mandam mais uma vez: vai no templo e traga eles aqui. Agora é o versículo de número 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Quer dizer,
O povo já percebeu. Eles estavam presos, agora estão soltos. Um milagre acontece testificado diante de nós. Nós vimos uma pessoa paralítica andar. 40 anos tinha um homem, o homem voltou a andar. Sem medicina, sem ajuda de ninguém, pelo poder de Deus. Eles veem pessoas que mentem ao Espírito Santo caírem duras, mortas, por estarem contra Deus, contra a palavra, por desobedecerem ao Senhor, por mentirem ao Espírito Santo. Milhares de pessoas, mais de 5.000 pessoas estão rendidas aos pés de Jesus. Claro que na proporção tamanha que havia em pessoas, é muito pequeno, mas já eram 5.000 pessoas que já não se dobravam mais à religiosidade, que agora são de Jesus. São de Jesus. E aí então, eles chegam e escutam, olha gente, tragam eles aqui, viu, mas não bate neles não, porque senão o povo pode se levantar contra nós. Veja como que é, né, esse espírito da religiosidade, né? Ah, deixa os crentes lá, é o jeito deles, né? Só não vai atrás deles, não ouve. Quer dizer, as pessoas sabem que há poder naqueles que confiam em Jesus. Então, por isso, a religião sempre vai dar um jeitinho de querer esconder os cristãos. Aí diz o versículo de número 28, versículo 27, né? E trazendo-os a apresentar ao conselho, o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, mais uma vez pergunta, não vos admoestamos nós expressamente, nós dissemos direto para vocês, que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, que querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então veja que eles falam, viu, mas nós já não falamos para vocês, parem de pregar no nome deste homem, parem. Aí eles pegam e falam, porém, respondendo Pedro, mais uma vez o Pedro é um homem espetacular de Deus, e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amados, a palavra de Deus quando bate no teu coração, quando bate lá no teu peito e você entende que é de Deus isso, você nunca mais consegue voltar a ser a mesma pessoa, porque a partir dali, o Senhor guarda você. E o Pedro, não muito obstante, não muito distante, ele faz o quê? Ele vai pregar. Porque qual que é a convicção que te faz você estar apanhando e sofrendo e não desistir? É a convicção que você tem no seu coração. Qual a convicção? Em Cristo Jesus. Ou você tem essa convicção verdadeira dentro de você, ou qualquer coisa te abala. Qualquer coisinha, pastor, deu uma dorzinha, aconteceu qualquer coisa, você está abandonando a fé. Ai, pastor, minha vida está tão difícil. Aí você já desiste. Olha o que diz o versículo de número 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Qual que é a pregação do Pedro? Vocês não estão entendendo. Vocês prenderam Jesus, vocês mataram Jesus, mas o nosso Deus ressuscitou o seu filho. E ele ressuscitou para perdoar o meu pecado e o seu pecado. O nosso pecado foi perdoado por este sangue deste homem que injustamente foi derrotado no sentido literal, dizendo no sentido de ser moído pela sua morte, pelo sacrifício feito por ele, mas ele hoje está vivo, e ele vivo está, e ele é vitorioso. O nosso Jesus é vitorioso, ele está sobre os montes, ele está à destra de Deus. E aí diz o versículo de número 33, porém, ouvindo eles isto, ficaram felizes? Não. Se enfureceram e deliberaram matá-los. Quer dizer, aquela cúpula dos religiosos, para não perder mais pessoas, eles dizem, gente, não adianta falar com esses crentes não. Vamos ter que matar eles, porque se a gente não matar eles, eles vão continuar pregando. E eu vou dizer para você, para calar a boca de um cristão, ou você mata ele, ou você não vai conseguir fazer isso. Então veja que o diabo hoje, deixa eu falar para você, vou ficar mais pertinho de você, mais pertinho, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. O diabo, ele quer matar a sua fé. O diabo, ele quer impedir você de crer. Sabe por quê?
Porque se você continua a anunciar a palavra, vai se converter seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seu cunhado, sua cunhada, seus irmãos, suas irmãs. Vai se converter o seu tio, sua tia, seus netos. Todos vão se converter. Sabe por quê? Porque você não vai desistir. Agora, o diabo quer matar a sua fé. Ele quer que você desista. O que é a intenção desses religiosos? Vamos matá-los. Porque se nós matarmos ele, aí vai parar. Aí não vai ter pregação desse tal de Jesus mais. Mas agora não dá mais. Já não são só apóstolos, agora são 5.000 pessoas que declaram o nome de Jesus, a não ser que matem 5.000 pessoas ao mesmo tempo. Vamos continuar? Versículo de número 35. E disse-lhes: varões israelitas, olha que diz: acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a este homem. Porque antes destes dias levantou-se Teudas. Eu vou fazer o seguinte, perdoa-me, eu passei aqui um versículo que eu não podia passar. Eu vou voltar lá no versículo número 34, perdão. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu, um fariseu dos que estavam ali também na cúpula, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, que era um homem de boas obras, mandou que por um pouco levassem esses apóstolos para fora. Quer dizer, tira eles para fora. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Tiraram os apóstolos para fora e disse: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer esse homem. Ou seja, tenha cautela com o que vocês vão fazer. Por quê? Porque antes destes dias levantou-se um homem chamado Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos, reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, ela desfará. Sabe o que você está ouvindo aqui? O Gamaliel fala: gente, não adianta matar eles, porque nós vamos ter problema com o povo. Agora, saiba uma coisa, fique ciente no seu coração, que se esta obra ela é de Deus, ninguém vai pará-la. Ninguém. Não é governo, não é mídia, não é o poder de direita, esquerda, centro, não. Ninguém vai parar essa obra. O inferno não vai parar esta obra. Ninguém para ela. Então Gamaliel, ele sabendo que seria uma revolta muito grande, os convertidos se matassem os apóstolos. Entenda, nunca vai acabar os cristãos. Sabe por quê? Porque sempre haverão remanescentes. Quem são os remanescentes? Os verdadeiros cristãos. Esses são os remanescentes. Sempre vai ter um Jefferson, vai ter um Silvio, vai ter um Natanael, um Robson. Sempre vai ter um filho de Deus. Sempre vai ter um Romildo Ribeiro Soares, um Billy Graham, um apóstolo Paulo, um Timóteo. Sempre vão ter pessoas que vão prosseguir. Matam alguns, mas nós vamos continuar. E hoje, através dessa pregação, continuamos o trabalho aqui, que esses irmãos estão sofrendo, apanhando. E estamos continuando, porque a obra de Deus ela nunca vai parar. Agora, o versículo de número 39, aí ele fala, o Gamaliel falando: mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus, e concordaram com ele,
E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem mais o nome de Jesus e deixaram ir. Então quer dizer, se reuniram, Gamaliel fala e é verdade, vamos deixar aqueles lá, porque quantos outros vieram também tentando dizer alguma coisa e não deu certo? Só que eles não estavam entendendo que esses aqui eram enviados pelo céu, eram enviados do céu. E os que são enviados do céu, o Senhor não deixa parar, não deixa acabar. Ainda que alguns morram, ainda que alguns sofram, o evangelho vai continuar, nunca vai parar, até que todos conheçam Jesus. Aí então Jesus voltará e levará os seus para o céu, levará a sua igreja para o céu. Aí, não por fim, comecei com esse tema e vou terminar no tema que comecei, no versículo 41. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, os apóstolos, regozijando, ou seja, eles saíram felizes de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. E esse anúncio chegou para você hoje, graças a esses irmãos que viram Deus operar. Isso me traz um temor muito grande, um respeito muito grande. Me traz um ânimo no meu coração, porque irmãos foram presos, irmãos foram apedrejados, irmãos foram mortos, para que hoje nós tivéssemos acesso à boa palavra de Deus. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que eles ficam felizes, sabe pelo quê? Sabe qual a motivação do dia deles? Eles dizem com todo o coração, regozijando, gente, nós fomos presos por amor a Jesus. Nós apanhamos por amor a Jesus. Ah, pastor, esse povo é doido por Jesus. Esse povo ama Jesus. Seja você também essa pessoa que ama Jesus. Deixa eu orar. Pai, eu tenho, Jesus, uma missão tão linda, Jesus. E sei, ó Deus, que ainda que hajam tantas batalhas que tentam impedir-nos de estar aqui, mas nós sabemos que o Senhor tem pleiteado essa batalha, meu Pai, séculos, milênios, para que todos conheçam o nome de Jesus. Meu Deus, que essa palavra seja divulgada, que ela alcance muitos lares onde tem pessoas doentes, e quando elas ouvirem dessa oração, quando elas ouvirem dessa pregação, quando elas beberem desta água consagrada, assim como nos dias dos apóstolos, eles também se convertam ao Evangelho. Eles também reconheçam a autoridade de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor que nestas águas haja unção do céu, para que todos que estão doentes, enfermos, duvidosos, aqueles que estão acamados, meu Deus, há alguns dias tenho orado, ó Deus, por pessoas que têm quisto, cisto, miomas, fibromas, carcinomas, cânceres, caroços, meu Deus, pessoas que estão com problemas sérios. Meu Deus, o homem que está com problema na próstata, Jesus, o Senhor está à frente de toda a obra. O Senhor não nos desamparará. Meu Deus, esta senhora que está, meu Deus, com caroços no seio, esta senhora que tem a síndrome de ovários policísticos, que não pode engravidar, que não tem, meu Deus, capacidade de engravidar. Jesus, passa tocando agora nessa pessoa que tem uma doença autoimune, essa pessoa que a medicina diz que não há medicamento que possa curá-la. O Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu digo a você, seja curado, seja curada agora, em nome de Jesus. Pai, consagra estas águas, para que todos que beberem dela sejam livres, sejam libertos, sejam curados, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Beba desta água.